Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno News. Notícias de verdade. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, 17 de maio de 2019. Vale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Tá aí no Facebook, vem pro Facebook da 93 FM, tá no Face, venha pro Face da 93 FM. Estamos aqui com a nossa live de abertura no programa de hoje, vai conhecer aqui os nossos debatedores em estado de inverno. Hoje todo mundo no estado de inverno. Pessoal, o estúdio já é frio. O estúdio já é uma geladeira aqui dentro, mas os nossos companheiros hoje, todo mundo aí arrumadinho, que bacana, que legal. Todo mundo aqui já no nosso estúdio para começarmos o nosso debate 93 de hoje. Marcela Bastos, muito bom dia. Bom dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes. Um tchauzinho aí pra turma do Facebook. Lembrando que o tempo tá bom, tá frio, mas dá pra você comemorar o aniversário do seu pastor e da sua pastora. E na sexta-feira, aqui no debate, a gente comemora os aniversariantes de sexta e de sábado. Então, manda pra gente. Seu pastor faz aniversário hoje ou faz amanhã, manda o nome da igreja, o nome dele, que ao final a gente vai orar. Isso também vale pro aniversário da igreja. Sua igreja está fazendo aniversário hoje ou faz amanhã, manda pra gente que a gente também aqui ao final vai orar. Ah, e tem mais uma coisa. Ah, a cidade, não é isso? Cidade. É, aniversário da sua cidade. Mas tem que ser morador da cidade. Morador da cidade fala. Nós não vamos homenagear assim, do nada. Porque a verdade é que o JR vai cantar o hino, ele tá enganando, assim, gente. Ele vai Eu vou cantar o hino quando chegar o dia do aniversário do Rio. Eu tenho que cantar o hino do Rio. Parece, tá bom. Tá certo? Então vamos até lá. Muito bem, bem-vindo você que está aqui no Facebook da 93 FM, está nos acompanhando, bem-vindo você que nos acompanha pelo rádio. Muita gente descobre o programa ao longo do tempo, né? A primeira vez, ontem então, eu vi aqui várias vezes, primeira vez que eu estou vendo, primeira vez que eu estou ouvindo, eu não conhecia. Então sabe por quê? Porque você ajuda a gente a multiplicar quando você publica lá na sua página no Facebook. Então você pega o nosso link ali, compartilha, porque vai abençoar a vida de alguém e também você está nos ajudando a fazer este programa de rádio, que é sempre um privilégio muito grande, uma oportunidade bem legal de estarmos juntos. São 11h08, 11h08 no horário de Brasília. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Tema 01 no programa de hoje, minha gente. O que fazer para pensar sempre nas coisas que vêm do alto? Às vezes músicas estranhas, com duplo sentido, linguagem imprópria, invadem o meu pensamento. Tem música que é chiclete, né? A pessoa escuta, fica mascando aquilo o dia inteiro. É impressionante. Lembro de pessoas que vi na rua e que volta e meia retornam à minha mente. O que será que é isso, ouvinte? O fato de pensar em coisas mundanas é um sinal de que a minha vida não foi transformada? Porque tenho tanta facilidade em pensar e até cantarolar besteiras. Já te aconteceu isso, ouvinte? Conta pra mim, mas não conta o que não, deixa quieto aqui. Tá bom? Vamos só pensar aqui se isso é comum, se isso é incomum, se isso é raro, se isso acontece com muita gente. Qual é o caminho para ser alguém cujos pensamentos agradam a Deus? Fala comigo aqui pelo nosso WhatsApp 96803-8319, 96803-8319 e também aqui pelo Facebook da 93 FM, aqui na nossa live de abertura. Pastor Marco Ribeiro, muito bom dia, seja bem-vindo. Queremos começar ouvindo a sua opinião sobre o tema do programa de hoje. Bom dia, JR, bom dia a todos os debatedores e ouvintes. É uma luta que o nosso pastor Paulo já falava lá: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero está sempre diante de mim. Então, isso aí vai acontecer, é aquela velha luta da carne contra o espírito, do espírito contra a carne, e vai vencer aquele que alimentarmos mais.
ficará mais forte e vai vencer. A nossa menina da mesa de hoje é Exane Alves, muito bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, JR, bom dia aos pastores da mesa, aos ouvintes. JR, nós somos seres sensoriais, né? Somos influenciados pelo que nós vimos, pensamos e ouvimos. E nós precisamos aprender a controlar as informações que entram na nossa mente de uma maneira que retém aquilo que para nós vai ser produtivo e que a gente exclua o que vai ser negativo. É um treino que pode fazer com que a vida de muita gente mude. Pastor Marcelo Gleiser, muito bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. Como analisa o senhor esse assunto, pastor? Bom dia, Jota, bom dia a todos os ouvintes, bom dia a todos os debatedores. Jota, o apóstolo Paulo, ele diz lá em Romanos 12 que nós devemos ser transformados pela renovação da nossa mente. Na fisiologia paulina, a mente dominava o corpo, a mente dominava as intenções, a mente dominava as atitudes, a mente dominava o caráter. Por isso ele vai afirmar que nós devemos ter a mente de Cristo. Já que a mente domina o corpo, eu ter a mente de Cristo significa que eu vou ter atitudes de Cristo na minha vida. A pergunta ou a grande questão é como eu faço para ter a mente de Cristo. O que eu devo absorver, como eu devo nutrir a minha mente para que minha mente pare de ter pensamentos que não são de Cristo e passe a ter pensamentos de Cristo para que eu tenha a vida de Cristo. Muito bem. Pastor Ricardo Pinudo, muito bom dia, meu querido. Seja bem-vindo igualmente. Bom dia, JR, a todos os ouvintes, toda a mesa. Esse pensamento, né, que esse irmão e vários outros irmãos sempre têm, daquele que, uma vez convertido, vai só virar coisas boas ou só vai conseguir pensar em coisas que são da Bíblia ou sobre Deus ou coisas, entre aspas, positivas. Mas a gente consegue ver na Bíblia vários personagens que passaram por pensamentos ruins, né? Passaram por momentos maus. E o que acontece após uma conversão é possível de vivermos ainda tendo pensamentos aqui e ali. O que não pode ter é viver um hábito contínuo, porque isso não condiz com uma vida de conversão e uma nova transformação, como a palavra de Deus fala, que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram. Então a transmutação da mente, a regeneração, a metanoia, ela nos dá a possibilidade de pensarmos no alto. Mas em pensando no alto, vivendo uma vida com Cristo, é possível em algumas ocasiões termos pensamentos e até pensamentos de pecado, porque nós continuaremos pecadores. Eu queria pensar, destacar duas palavras. O senhor está anunciando que o senhor vai falar depois. Estou anunciando que vou falar depois. Fala logo então. Posso falar agora? Ué. Não, quando ele fala aqui, ele usa a palavra, duas palavras aqui que são muito amplas na colocação dele, que é sempre, né? Ele inicia dizendo: será que é possível sempre pensar nas coisas do alto? Não. Mesmo sendo salvo, liberto, remido, lavado no sangue de Jesus, né? Reteté de Jeová, canelinha de fogo, passará por alguns pensamentos. Agora, JR, a segunda palavra que ele usa, mais na frente, ele vai falar sobre uma vida transformada. E aí a vida transformada é uma coisa que é uma coisa de continuidade. A salvação é um ato, a santificação é um processo. Então ele pode ser salvo, porém ainda num processo de santificação, alguns pensamentos podem assaltar a sua mente. E muitas vezes por medidas práticas, onde ele vive, onde ele convive, as músicas que ele ouve, e ele mesmo cita isso aqui. O senhor quer anunciar mais alguma palavra? Eu gostaria de anunciar o tempo, já. O tempo no Rio. Ô, Marcela Bastos, você tá sabendo que o pastor Ricardo agora é youtuber, né? Não sabia. Ele é youtuber. E eu tô observando aqui que esse blazer que ele tá usando, ele não usava antes de ser youtuber. Agora eu tô depois que ele tá fazendo sucesso no YouTube, com as notícias do fim do mundo, que ele agora tá usando, não tá, olha só, não tá com estilo, Exane? Estilosão. Não tá, Marcela? É isso aqui, muito bem. agora, com certeza, né? Viu como é que nós somos amigos? Esse casaco aqui é baratinho. Não. Cara, é passagem pra buscar. Vou te contar. São 11h14. Você que tá acompanhando a gente, eu quero dizer a você que aqui é um clima de muita amizade, companheirismo, muito respeito, muita alegria de convivermos aqui, de aprendermos juntos. Nossos ouvintes estão contando aqui, queridos debatedores, que isso acontece com eles também. Um ouvinte até chega a anunciar assim: sou convertida também. Isso acontece muito comigo. Eu quero muito que não aconteça, mas é uma briga contra a carne. Olha só.
Música pega. Marco Ribeiro, pastor Marco Ribeiro, tem muita experiência com áudio e conhece muito bem essa área, pode nos ajudar a entender um pouco mais. A música você pode não estar ouvindo propositalmente. Passa um carro de som. Você passa numa loja, você vai comprar um remédio na farmácia. Você vai numa padaria, tem sempre um som. E alguém pode estar lá com determinada música que depois que você escuta um pedacinho, ela fica na sua cabeça, que é uma coisa impressionante. Pastor Marco Ribeiro, eu posso não estar ouvindo intencionalmente, mas se estiver ouvindo assim, en passant, como dizem os franceses, como é que a gente lida com isso, pastor? A música é uma coisa impressionante, ela fica na mente realmente, e tem compositores que fazem de propósito uma linha melódica, porque isso mexe com determinada área da mente, para que aquela música vire chiclete. E existem fórmulas, inclusive matemáticas, né, para se fazer isso. Se você botar as notas tais, as notas vão ativar alguma área do cérebro. Tem um caso de uma grande amiga nossa, e depois se tornou pastora, e que dentro da igreja, do nada assim, ela começou a assoviar uma música do Roberto Carlos, que falava de uma santa e tal, e ela de repente disse, por que eu tô assoviando essa música? Aquilo entrou na cabeça e ficou, e de repente ela tá lá solfejando, assoviando aquela música, porque realmente isto gruda, é chiclete. E então, a gente que grava muita música, às vezes você vai gravar uma música de um desenho animado, você fica com aquela música o dia inteiro na cabeça. Você não para de cantar, a gente acaba ali, sai do estúdio e canta aquilo. Então, para você esquecer essa música, você tem que começar a cantar outra. Né? Parece substituição, né? Olha, um ouvinte nossa conta o seguinte, JR, vou até contar baixinho, porque vai que, né? JR, meu tio tinha um bar, né? E o bar era vizinho à igreja, e eu tava na igreja. Aí um dia de domingo eles estavam lá fazendo aquela festa no bar, né? E a gente na igreja, cultuando a Deus. Aí me deram a oportunidade para louvar. Mas o som do bar tava tão alto que ao invés de sair o louvor, saiu a letra da música que tocava no bar. Olha que situação que a nossa velha. Ela viveu isso. Ela disse, JR, eu pedi perdão aos irmãos e iniciei o louvor. Pensa que doideira é essa. Graças a Deus, ouvinte, você conseguiu falar, né? Você não correu, você pediu perdão e o povo acolheu, né? Porque o povo podia fazer alguma coisa, as pessoas, enfim, talvez todos eles tivessem ouvido a mesma coisa, né? Aí, Exânio, quando se trata assim de programação mental ou de reprogramação, quando a música vem na cabeça ou vem à mente, algumas letras são fortes, algumas músicas, a música é forte, não exatamente a letra, é um trabalho de bloqueio disso, como é que é? É um trabalho mesmo, e como o pastor disse aqui, a técnica que eles usam é exatamente a técnica ideal, você substituir por algo que faça sentido para você. Mas para isso você precisa estar atento também, né, JR? Porque acontece isso no automático, igual aconteceu com a irmã. Quando ela viu, ela já estava lá naquele embalo. Então você precisa estar conectado com o que você faz. E a questão é que a gente não está conectado com o que a gente faz, porque a gente vive no automático, nessa urgência que a gente tem os dias. Então eu preciso estar prestando atenção naquilo que está saindo de mim. Mas uma boa técnica é realmente substituir. O que a gente trabalha muito, seja para modificar sentimentos, modificar pensamentos e até as atitudes que a gente tem a partir disso, é substituir por aquilo que a gente quer que de fato tome conta da nossa mente. Então essa é uma técnica fundamental. Agora, em alguns momentos, você vai estar sendo influenciado diretamente por aquilo, né? Você está naquele lugar e a música não para de tocar e você precisa realmente ali travar uma briga interna na tua mente para que você possa fazer com que chegue à tua mente o que você quer que fique. Então, é um trabalho de substituir. É um trabalho mesmo, um trabalho. Né? Depende de esforço. Agora, sim. Filipenses 4:8 em diante, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai,
e o Deus da paz será convosco, versos 8 e 9 de Filipenses capítulo 4. Esse negócio de música que você está falando aí é uma coisa mesmo que mexe e muito forte. Eu lembro, se não fosse trágico, né, seria cômico. Mas na igreja, uma igreja que eu fazia parte, né, no início da minha conversão, uma irmã foi cantar, veio sobre as influências. Aí lembra aquela fita cassete? Tinha um lado 1 e lado 2. E ela falou pro rapaz, lado 1, não lembra não? Mas pensei, né? Botou lá, lado 1, lado 2. Aí o lado 1, só que ele botou o lado 2. Aí lembra que a gente apagava, pelo menos fazia muito isso. Quando ele soltou, o que saiu? Me dê motivo. Aí a igreja ficou, mas ela, não, é outro lado. Mas o que acontece? Ela gravava em cima da outra fita. Ela ouvia, nova convertida ou pouco tempo, mas as músicas que a gente ouve, por isso que eu disse sobre as medidas práticas. A gente trabalha com jogadores, conversões, quando tem a conversão, a primeira coisa que a gente faz, orienta, é a se afastar daquele ambiente, né? O cara pagode, um montão de coisa, aquele ambiente que ele vivia, até indicamos que existe também pagode gospel. E aí o que acontece? Ele continua naquele ambiente, convivendo naquele ambiente, a mente dele está impregnada, ele não consegue fazer essa depuração na mente, mesmo tendo outras informações, como essa jovem aí que foi lá na frente e errou, com certeza durante a semana ela também era massificada por essas músicas. Então uma das coisas muito importantes que Daniel nos mostra também, abrir mão das iguarias, ou seja, abstenção. Nesse processo, por isso que eu disse sobre o processo e o ato. As pessoas aceitam a Cristo, o ato da salvação, depois o processo é a nossa responsabilidade. E uma das coisas muito práticas é a gente ver os ambientes, o que eu estou lendo, o que eu estou ouvindo, onde é que eu estou conversando. Pessoas que trabalham em escritório, que tem aquelas gente desbocada falando, aquilo tudo. Então ele precisa ter um filtro nisso tudo aí, senão ele não consegue. Jota, essa questão da mente é tão importante na Bíblia que no Antigo Testamento você vai encontrar várias referências a meditar na palavra do Senhor. No Salmo 1 diz, bem-aventurado o homem que medita na lei do Senhor. A expressão meditar em hebraico significa ruminar, pensar naquilo. Você vai ter lá no Deuteronômio, ensina teu filho lá de manhã, de tarde, de noite, o caminho, a lei do Senhor. Então, o tempo todo você vai ter essa questão na Bíblia de encher a mente com a lei e a palavra do Senhor. E o apóstolo Paulo, ele vai manter essa tradição ao afirmar a prioridade da mente. A mente é essa esponja que absorve o conhecimento e a cultura ao nosso redor. E absorvendo o conhecimento e a cultura, vai reproduzir na sua vida aquilo que você absorveu. Portanto, se você se aproximar da lei do Senhor e meditar nessa lei, se você se aproximar de uma cultura cristã e meditar nessa cultura, se você substituir as músicas, abre aspas, do mundo, músicas não cristãs, por músicas cristãs e deixar que isso influencie a sua mente, você muitas vezes vai se ver cantarolando músicas cristãs ao invés de músicas do mundo. Olha, Roberto Carlos parece que está presente em vários cultos. Pelo que eu estou entendendo aqui, vários ouvintes também citando que pessoas confundiram a música e acabaram cantando músicas do Roberto Carlos, conta aqui um ouvinte. Outro ouvinte conta aqui que quando a irmã dela era pequena, ela cantava um jingle de um comercial de uma determinada empresa, que eu não vou dizer aqui porque quando eu li a palavra, eu já lembrei da música e ela está aqui na minha mente agora, eu preciso repeli-la. Mas ela disse que aí alguém da igreja disse, alguém quer oportunidade para cantar, e a menininha subiu. E diz que quando a menininha subiu, o pai praticamente ajoelhou, clamando ao Senhor que ela não se lembrasse da musiquinha do jingle que ela cantava o tempo inteiro, que era de um determinado produto que não ficava bem, não era adequado que ele, o pai, tivesse conhecimento daquilo. O que ajuda os pais é que televisão tá o tempo inteiro, a vizinhança faz isso, não é só dentro de casa. Pessoas que dizem, essa criança tá ouvindo isso dentro de casa, até parece que não sabe que do lado de fora tem tanta influência. Mas aliás, eu quero pedir que o pessoal não mande o nome da música que lembra, porque senão a gente lembra aqui quando vê também, né? Mas aqui a pergunta pergunto, nenhum pastor escuta música secular? Tá perguntando aqui, eu vou botar Exane também aqui no jogo, porque eu acho que é essa a ideia. Duas coisas. Em primeiro lugar, respondendo, eu particularmente não escuto. Segundo lugar, essa questão, para mim, ela é tão importante. Lá em casa a gente ouve música cristã o tempo todo. Minha esposa gosta muito de ouvir música, então fica ligado o tempo todo ouvindo música cristã. E a gente tem uma filha de 6 anos.
E minha filha, o tempo todo, canta os louvores que ela ouve na rádio. O tempo todo. Tudo bem, ela vai para a escola, chega na escola dela, vai ter contato com várias crianças que vão cantar outros tipos de música. Mas de tanto ela ser influenciada por música cristã, praticamente o tempo todo, as músicas que ela canta são músicas cristãs. Senhores? Por exemplo, eu não costumo ouvir rádio, né, secular. Mas eu confesso que eu ouço um jazz de vez em quando, até porque sou músico, eu gosto de ouvir coisa boa, né? Mas você tem que ter aquele filtro, tem muita coisa muito ruim, musicalmente, com letras terríveis, mas tem coisas boas também. A questão é você saber filtrar. E essa questão do pensamento, a mente, ela está sempre aberta. Os seus olhos são uma máquina fotográfica, né? Que está fotografando tudo, o seu ouvido está captando tudo. E às vezes, numa determinada hora, aquilo que você pensou que não viu ou que não ouviu, o seu cérebro registrou. Em uma determinada hora, ele solta. E ainda tem a questão do inimigo, né? Que é o diabo, que é o adversário e que é a mesma raiz da palavra bala, diabolos, que lança, que joga pensamentos. E aí, aquilo do nada, como é que isso atingiu a minha mente? Foi essa atirada e de acordo com aquilo que você vê ao longo do dia. Por isso que os pastores estão aqui falando que é bom você mudar o ambiente que você está, as companhias, as conversas, e aí isso já é um bom começo. JR, eu acho que nós temos composições da nossa música brasileira que são composições belíssimas e que não afetam a nossa integridade espiritual. Esse é o meu ponto de vista. Por isso, sim, eu gosto de alguns compositores, eu gosto de alguns músicos que falam de coisas que são essenciais da essência da vida, da essência do amor, e eu acho que vale considerar, sim. Mas eu preciso entender o que isso causa em mim. Por exemplo, eu tinha uma discípula que ela falava assim, eu tenho um voto com Deus de que eu não ouço música mundana, porque essas músicas causam em mim um comportamento que me remetem à antiga mulher que eu era antes de conhecer a Cristo. E é interessante a gente ter a noção do que isso causa em nós, do que a música causa em nós, do que um filme causa em nós, do que uma leitura causa em nós, porque se isso mexe com a nossa integridade espiritual, nós precisamos tirar isso da nossa vida. Mas eu acredito que a música, ela acaba estando no mesmo nível de outras fontes de comunicação que a gente tem, como a leitura, como o que a gente assiste na TV. Hoje em dia, né, essa febre das séries, e a gente vê todo mundo assistindo todo tipo de série. Será que tem séries que são agradáveis e são edificantes para nós? Então, na minha visão, entra tudo no mesmo nível. Aquilo que entra em mim, seja pela minha visão, seja pela minha audição, ou seja pelos meus outros sentidos, precisa ser algo que me edifique. E muitas vezes a gente vai encontrar coisas belas que não alteram essa integridade espiritual e que não tem um caráter espiritual, mas que a gente pode trazer para isso. Então eu preciso filtrar o que isso causa em mim. Porque se essa música, que pode ser uma música sem maldade, fala de amor, mas me causa um comportamento inadequado, eu preciso retirar. Jota, se eu disser que não ouço, mesmo sendo 1%, eu estou mentindo, eu ouço 1%. Então, não necessariamente dizendo do percentual que eu ouço. Claro que a maciça maioria de músicas que eu ouço são músicas que exaltam o nome do Senhor e tal. Só que mesmo dentro de algumas músicas evangélicas, eu opto em não ouvir. Porque elas são tão nocivas quanto outras, seculares. Como levando a egoísmo, heresias, culto a anjo e por aí fora. Então, existe essa questão da música, alguém já disse, mais entendedor do que eu, que existem dois tipos de música, música boa e música ruim. Claro que a gente opta pela mensagem, por isso que mesmo com ditas músicas seculares, eu prefiro ouvir a MPB, se alguns desses compositores já falamos, porque eu consigo ouvir a mensagem. Como eu não sei inglês, então eu opto em ouvir, com raríssimas exceções, algumas músicas que têm algum tipo de afirmação positiva na nossa vida no passado. Eu me converti com 18 anos, então tem algumas músicas que eu ouço da minha época e que me trazem algum pensamento bom
né? Então, às vezes, lá pelas tantas, você está numa rádio ou ouvindo, isso é uma coisa. Agora, o que eu acho mais nocivo, assim como não só esses seriados, como eu fui falado, a questão de novelas, a questão de programas. Então, tem alguns programas que são muito mais nocivos do que talvez uma questão da música. Mas eu volto a bater na tecla que o que determina esses pensamentos que nos assaltam é exatamente a gente se policiar nas medidas práticas, no ambiente que a gente está. A questão não é ouvir uma música secular. A questão é você estar num lugar que talvez não seja secular, mas é muito mais nocivo com as conversas, com os comentários, do que se fosse uma música secular. Muito bem. Diante dos nossos queridos e amados ouvintes, a fala dos nossos debatedores, o compromisso deles, a fala de cada um deles. Eu digo sempre que, além das contribuições que eles nos trazem por conta do conhecimento, eles também trazem a contribuição da sua experiência, do seu dia a dia, da sua caminhada com o Senhor. E vimos aqui a importância de ver além da música. A música é importante, mas existem muitas coisas além da música que podem estar nos influenciando. E se você pensar nesse aspecto, o que se relaciona a redes sociais, o que nós somos torpedeados por mensagens de pessoas que nós concordamos ou discordamos, eu não estou falando aqui apenas do velho e bom Facebook, mas você pega YouTube e existem tantas e tantas outras mensagens que são expostas ali e que você precisa pensar, precisa avaliar e quem sabe até dizer, olha, isso aqui eu não vou assistir mais, ou isso aqui eu não vou ler mais. Certos livros que fazem sucesso, mas que levam ao entendimento equivocado, inclusive da sexualidade, do ponto de vista do que se refere à espiritualidade, tanta coisa, né, gente, que nós precisamos aprender. Para isso, vamos lembrar porque eu essa semana eu perguntei para Marcela 2 vezes aqui, 2 músicas para saber se ela conhecia os cantores. Marcela acerta uma, erra outra, mas essa música aqui todo mundo conhece, ó. Essa música aqui é música boa, dá pra você cantar e relembrar. Com essa canção, eu quero me despedir dos ouvintes queridos que nos acompanham aqui pelo Facebook da 93 FM, nessa nossa live de abertura, meio programa hoje, hein? Quero agradecer a companhia de vocês com a gente aqui, que Deus abençoe muito vocês. Compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam ser alcançadas pela mensagem que você ouviu aqui. A gente continua no rádio em 93,3. Você que está fora do Rio, baixa o aplicativo da 93 FM ou encontra a gente no nosso site. Qual é o endereço do site, Marcela? Chega no microfone e conta para os ouvintes. Rádio93.com.br. Você vai encontrar um site lindo com tudo que você precisa ali. E vai assistir a gente lá, vai ouvir a 93. Maravilha, então vamos lá. Obrigado, gente. Sempre vejo assim, purifica no seu sangue para mim, plena liberdade, gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. São 11h34 na 93 FM. É o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Olha, na tentativa de escapar de uma bronca dos pais no mês passado, um garoto de 12 anos fugiu de casa depois de ser suspenso da escola porque falsificou a assinatura dos responsáveis do boletim. Claro, então a nota não devia estar boa, né? Ele mas com quantos anos? 12. Com 12 anos já faz isso.
com menos até, né? Falsificar. Com 12 anos. Agora, impressionante é o que ele fez. O menino que mora em Curitiba pegou um voo, foi parar em Congonhas, lá em São Paulo. Ele conseguiu burlar a segurança do aeroporto e da companhia aérea e embarcou sozinho, sem documentação nenhuma. Ele olhou para um lado, olhou para o outro, passagem? assim, lá no aeroporto. Sem passagem? Também sem passagem. Ele se infiltrou no meio de uma família que estava para embarcar. Então ele, o pessoal deve ter achado ali que ele era meio perigoso. ele chegou ali e ficou na observação. Vai virar entrou. filme. Aí, em Congonhas, já o menino lá, um funcionário do aeroporto desconfiou ver o garoto sozinho. Porque, na verdade, ele devia ter o plano para sair de Curitiba. Mas como é que se mantém em São Paulo, né? Aí, o funcionário abordou o menino, entrou em contato com a segurança, os pais foram contatados, as autoridades providenciaram um retorno imediato a Curitiba. Antes que me perguntem, o pessoal da Infraero disse que está colaborando aí nas investigações para poder ver essa questão da segurança, porque foi um furo de segurança. Olha, agora, atualmente, desde o dia 16 de março para cá, até os meninos que tinham mais de 13 anos que podiam viajar sozinhos, já não podem mais. Então agora tem que ter autorização expressa do juizado. Até 16 de março, 13 para cima, podia viajar avião ou ônibus sozinho. Só ter a passagem, vida que segue. Entrou, foi embora. Agora, do dia 16 de março para cá, os meninos de 12 anos para cima, até 16, eles não precisam ter essa autorização. Agora, só com 16 que pode voar. E aí a Infraero está colaborando com essa questão, porque o menino, além de ter 12, não tinha passagem, sem autorização. Então, Marcela, nós temos aqui um tema aqui, são as pessoas que não assumem suas responsabilidades, porque ele com 12 anos, ele falsificava a assinatura. E prefiro fugir do Eu que conheço histórias assim, eu conheço uma pessoa que a mãe achou o nome dela, assim, umas 100 vezes escrito, o nome dela. E a mãe achou lindo. Falou, meu filho me adora. Senhor. Meu filho me ama. Olha como ele me ama. A ponto de escrever o meu nome, mais de caderno, aquele caderninho inteiro, o nome dela. Tá? Ela nunca desconfiou que era pra falsificar a assinatura dela no boletim ou na prova que o professor pedia. Uma doideira isso. E é por isso que a gente tá perguntando, né? O que faz com que a fuga pareça ser mais fácil do que assumir os próprios erros? E como lutar contra esse nosso ímpeto? E também criar filhos que sejam capazes de assumir os erros, por piores que possam parecer. Os meninos têm dificuldade, mas os adultos também. Debatedores, vamos lá. Quem vai começar? Bom, isso é antigo, né? Isso já começou lá no jardim, quando o homem errou, e aí Deus pergunta o que aconteceu, e o Adão vai e joga a culpa na Eva, a Eva vai e joga a culpa na serpente, e por aí vai. A tendência do ser humano é sempre terceirizar o erro, né? É sempre jogar a culpa nos outros, porque é mais fácil. É mais fácil quando nós não nos olhamos. Mas agora esse caso realmente, em termos gerais, é um absurdo total, por todos os sentidos. A questão da criança falsificar, e aí começa, como o JR falou, que bonitinho, estava fazendo meu nome ali, mas às vezes amanhã ele falsifica um boletim, depois ele falsifica uma assinatura num cheque, num documento e vira um 71 estelionatário qualificado. Então é uma coisa que vai num crescendo, mas de todas as formas é um caso realmente absurdo para nos alertar, inclusive, as nossas autoridades. No momento onde velhinhos são revistados, onde as próprias crianças às vezes têm que tirar sapato para entrar no avião, uma criança passa batida pela segurança, é uma falha tremenda. Talvez tenha sido, como o pessoal diz, a tempestade perfeita, porque se o avião tá cheio, a criança não pode sentar em qualquer lugar, porque se ele senta no banco de outra pessoa, o cara vai falar, olha, minha passagem é esse número aqui da poltrona. Iam verificar. Cadê a sua passagem? Quem é seu pai e sua mãe? Iam tirar ele do avião imediatamente. Então ele ainda entrou no avião que provavelmente estava muito vazio e aconteceu isso. E Jota, se tratando da questão da responsabilidade, não há mudança sem reconhecimento dos seus erros. Você não muda sem primeiro você reconhecer os seus erros. Dizem que a metade da cura é um bom diagnóstico.
Ou seja, para você ser curado daquilo que você dos seus erros, você tem que reconhecer isso. Tanto é que em Tiago, ele diz, olha só, confessai vossos pecados uns aos outros para serdes curados. Ou seja, o princípio é, eu confesso os meus erros e reconheço onde eu estou errando, para quê? Para que eu seja curado e transformado. A transformação só vem quando ocorre o reconhecimento dos pecados. Eu acho que o pastor Marco trouxe muito bem lembrado aqui que desde que o mundo começou, a gente passa para o outro a responsabilidade pelos nossos erros. E isso é um tema, né, que hoje, quando eu trabalho na área de desenvolvimento, eu trabalho inicialmente com qualquer pessoa, que é a questão da autorresponsabilidade. A gente vive um mundo onde a gente delega a responsabilidade pelos nossos erros para aqueles que erraram conosco, para aqueles que nos machucaram, para aqueles que falharam. E assim a gente vai criando uma geração que nunca tem culpa de nada, mas que continua cometendo erros, e erros justificados por outros erros. E aí tem aquela frase clichê antiga que um erro não justifica outro erro, e que de fato é isso. Então a gente vê que cada vez mais os jovens, e a gente vê isso na nossa geração também, que os erros vão sempre sendo justificados, mas quando a gente tem um entendimento do que a autorresponsabilidade pode trazer na nossa vida, a história pode mudar. Então, a autorresponsabilidade, ela está exatamente na minha capacidade de assumir os meus erros passados, assim como assumir as minhas atitudes futuras. Então, eu preciso entender que eu sou responsável por mim. E é muito comum a gente trazer isso até para o âmbito espiritual, porque o que acontece? A gente delega tudo para Deus. Se Deus quiser, eu passo nesse concurso. Se Deus quiser, eu consigo um emprego. Não era da vontade de Deus que eu passasse nessa prova. Mas se você tivesse estudado, de fato, o quanto você deveria para essa prova, será que Deus se meteria nisso? Eu acho que é uma linha bem tênue, onde a gente precisa estar atento, que é a vontade de Deus, sim, mas o quanto a gente muitas vezes usa essa soberania de Deus para justificar as nossas faltas. Isso já aconteceu lá em casa, os garotos na idade, acho que tinham uns 10 anos, um dos meninos, né? Não vou dizer o autor, né? Com certeza. Mas aconteceu isso, assinou, e é impressionante que a escola também, por não conhecer a assinatura da minha esposa, me recebeu como sendo dela. E aí depois a gente ficou sabendo. E aí, por que você fez isso? Não, porque eu fiquei com medo de apanhar. Então, ali naquele momento, se eu dou um corretivo nele, ele estaria certo, né? Certo que eu digo nesse ponto de vista de que iria apanhar. Você apanhou antes, mas vai apanhar agora. Não, mas o que nós fizemos? Negociamos e ele foi disciplinado. Ele teve que abrir mão de algo e ele foi disciplinado. Às vezes não. Geralmente nós temos que estar preocupados não só em punir, assim como o nosso sistema carcerário está falido, porque a gente só pune, a gente não educa e nem disciplina. E eu já trabalhei muitos anos no nosso sistema carcerário pregando e eu sei disso. Então, às vezes, os pais eles querem só punir. E às vezes a criança apanha, não sabe nem por que está apanhando, porque às vezes não tem esse diagnóstico que nós falamos aqui. E aí nós colocamos e tal, e nunca mais ele fez, nem o outro também. Então, uma outra coisa que eu vejo, que como que os filhos vão saber que errou e tal, quando os pais também reconhecem que errou. E eu me lembro que algumas vezes eu pedi perdão a eles, né, por depois identificar, conversando com a minha esposa, conversando entre a gente, que eu errei. Talvez errei, não só na atitude ali, mas errei em não permitir que ele tivesse condições de caminhar e não cometer o erro que cometeu. Então, ou seja, a gente não dá a matéria e depois quer cobrar a prova, né? Então, isso também é um erro. E às vezes a gente tem que assumir isso. E os pais precisam entender que a gente erra. E quando eu passo para eles veem a possibilidade e a gente conseguiu levar esses conflitos muito bem e a gente louva a Deus pelo... Quem ajuda muito nisso aí são os avós. Os avós ajudam muito nisso aí. Porque os avós testemunham os pais dizendo assim, olha, você não pode copiar a assinatura da sua mãe, do seu pai e botar na prova. Aí a mãe vira e diz assim, memória fraca, hein? Você já fez isso, hein? Aí o moleque olha e fala, você já fez isso? Aí começa uma outra conversa, uma outra história. Então é necessário que se assumam os erros. É necessário que se assuma até que os erros foram tomados e que as consequências vieram. Porque os filhos sabem que os pais não são perfeitos. Mas é necessário que os pais
possam trazer para os seus filhos uma orientação sobre o que deve ser feito, em que em muitos casos os pais erraram no passado. E esse erro não pode ser repetido. Nenhum de nós quer que o filho repita os nossos próprios erros. A gente quer que eles acertem ou partam da nossa experiência para viver uma coisa boa na sua vida. Mas não é sempre fácil. E quando o ambiente é escola, a gente está falando aqui de falsificar, isso no ambiente escolar é coisa comum. Ou esconder prova, ou dizer que não recebeu. E aí depois disso a casa cai, porque não tem jeito. No final do ano vai fechar. Então é complicado, mas vocês conhecem histórias de pessoas que foram estudar fora e os pais mandavam dinheiro para o cara estudar e o cara dava relatório, dizia que estava difícil, que o material era bom, estava aprendendo muito, depois de um certo tempo descobriu que o cara não estudou nada. Mas chega uma hora que é a formatura, chega uma hora que o boletim chega uma hora que a escola tem aquela ideia maravilhosa, fazer uma reunião entre pais, filhos e professores, que junta todo mundo na mesma sala, e o professor vai analisar aluno por aluno, e você vai ser exposto. Então é melhor jogar limpo, verdade, cuidado e zelo. E se a Infraero, se o aeroporto de Curitiba, que é uma cidade de ponta, se eles não tiveram cuidado com esse menino de 12 anos, eu fiquei pensando aqui, é lá na sua igreja. O quanto a sua igreja pode estar vulnerável para a saída, entrada, que bênção, pode deixar entrar, mas a saída de crianças, de adolescentes em que você julga que os pais já autorizaram, infelizmente não houve autorização e pode ter um problema muito grave. Estamos juntos no Debate 93. O Fênix tem 5 aninhos e ele tentava quebrar uma tábua para subir de faixa no karatê. Só que ele acabava falhando toda vez que ele tentava fazer esse golpe e acabava caindo num tatame. Muito chateado, o Fênix começou a ser ajudado por 2 amiguinhos que o levantaram e o incentivaram a tentar de novo. Só que novamente ele tenta dar um chutezinho na tábua e não consegue quebrar aquela tábua. Depois de 3 tentativas, ele começou a chorar. E aí é nesse momento que o instrutor pede que ele ficasse calmo. E aí alguma coisa muito interessante acontece, porque eles estão num tatame, tem pais ali observando, mas os amiguinhos que também estavam esperando para poder fazer a mesma coisa, começaram a gritar o nome dele. Fênix, Fênix, Fênix. E aí ele toma aquela coragem, tenta de novo, e na segunda vez que ele tenta quebrar, ele consegue quebrar a tábua. E aí a emoção toma conta do instrutor, os amiguinhos que estavam ali esperando correm, abraçam o garotinho, eles se jogam no tatame, enfim. O vídeo viralizou nas redes sociais depois que a mãe do Fênix compartilhou. E aí a gente pergunta, como ser aquela pessoa que escolhe incentivar ao invés de criticar? E o incentivo já te levou a lugares que você nunca imaginou que chegaria? Alegrar-se com a alegria de alguém como se fosse a sua, qual é o segredo para isso? Alexane, começamos ouvindo a sua opinião. Isso é lindo, né? Porque a gente vê quantas pessoas vivem hoje uma vida medíocre porque não foram incentivadas. Vivem uma vida aquém da qual elas foram criadas, aquém da abundância, porque elas não foram incentivadas, né? E nós somos, na verdade, regidas por... Nós temos comportamentos que são influenciados pelo nosso estado emocional. Só que o nosso estado emocional, ele é diretamente ligado àquilo que nós vemos, ouvimos e sentimos, como a gente falou lá naquele primeiro assunto. E quando eu ouço palavras que me incentivam, eu consigo alterar o meu estado emocional para que ele se torne propício para que eu tenha um comportamento que eu quero ter. Então, o incentivo, ele é fundamental e ele é uma necessidade do ser humano, né? Gary Chapman fala nas 5 linguagens do amor que uma das linguagens é a palavra de afirmação. E muitas vezes a gente vive a nossa vida sem utilizar das palavras de afirmação, que são fundamentais para outras pessoas que necessitam do elogio, necessitam de uma palavra positiva de alguém que acredite nele para ele ir adiante. Então, o incentivo, ele é fundamental para que a gente possa se fortalecer e alterar até mesmo um sentimento de fracasso. Eu acho que aqui não diz exatamente se é Estados Unidos ou se é Europa, ou Estados Unidos, né? Porque o nome do rapaz é Fênix, mas eu fiquei em Phoenix, Arizona. Mas eu acho que também é uma questão cultural.
Nós vivemos numa sociedade, tudo bem que a sociedade americana é muito competitiva, a competição é incentivada, mas também há uma cultura do não bullying, de você incentivar o amigo. Isso aqui é muito bonito, porque hoje as pessoas são muito cobradas. Não, você tem que ser o primeiro, você tem que arrebentar. Então eu ouvi de alguém dizer, não, o segundo é o primeiro que perde. Então não adianta ser o segundo, eu não quero ser o segundo, é o primeiro dos últimos. O que é uma grande bobagem. Você precisa ser incentivado no sentido de, não, você participou, você deu o seu melhor, você não ganhou, porque não ganhou. E eu até brinquei com essa pessoa, como diz o Pica-Pau, não se pode ganhar todas. Não é? A filosofia do Pica-Pau. Não se pode ganhar todas. Então, eu acho importante isso aqui, porque talvez se fosse em outro lugar, o rapazinho, o garotinho, ao invés de, no lugar de ser incentivado, ele seria, né, teriam feito bullying com ele, sai daí, seu fracassado e tal, e a criança começando nessa cultura, é isso que precisa estar na nossa mente, é isso que precisa ser incentivado, apesar de a sociedade americana ser tão competitiva. A gente pode ser competitivo, pode tentar ser o melhor, sem que precise passar pela vida dos outros, assim, por cima, pela emoção dos outros, dando palavras de incentivo realmente, o que é diferente de positivismo, né? De você falar palavras, aí uma outra filosofia que a gente não vai tocar nisso agora. Isso aí tem muito a ver também com a questão do esporte, da atividade coletiva, das artes marciais. Nós sabemos que as artes marciais e os esportes coletivos, eles têm essa interação. No esporte coletivo, se um joga mal, o time vai ficar mal. Portanto, você tem que ter esse incentivo à valorização do outro, porque se o outro estiver bem, o time todo vai nessa pegada. E a gente tem que levar isso para a nossa vida pessoal. Essa questão do elogio, do incentivo, ela é fundamental, porque na maioria das vezes nós estamos acostumados, e entra a questão do pecado, entra a questão, como o pastor falou lá do Éden, nós estamos acostumados muito mais a ver o erro do outro do que os acertos, e a criticar o erro do que elogiar os acertos. Na maioria das vezes, nós disciplinamos mais do que recompensamos. Você, se for contar ao longo do ano, você vai disciplinar seu filho muito mais vezes do que recompensar seu filho quando ele acerta. Na verdade, nós raramente recompensamos o acerto. Então, essa filosofia de elogiar, de ver o acerto, de botar para frente, ela é muito mais danificada devido ao pecado do que a questão de você olhar para o erro e apontar o erro do outro. Eu senti, como o exemplo foi dado aqui do menino, no esporte, com certeza, isso é primordial, é a base de tudo. Partindo do exemplo de que os outros meninos estavam no mesmo pé de igualdade que ele e fizeram o mesmo treinamento. Então, a questão do incentivo, da questão emocional, psicológica, é que vai dar o salto naquele momento. Então, o que eu vejo, o que é o salutar na hora do incentivo, né? E às vezes nós somos muito responsabilizados, porque às vezes a gente incentiva querendo ajudar, é o tal do pensamento positivo, vamos ajudar, mas às vezes ele não tem a performance para aquilo. Então, como é que eu vou ajudar uma pessoa que não fez medicina? Não, você vai ser um excelente médico, vai, opera assim que você vai conseguir. Então, às vezes, o incentivo, ele tem que tomar esse cuidado, ele corrobora quando há a massificação do treinamento. Né? Você é treinador? Sou treinador. Não, é só para saber. Também, né? Mas fui jogador e sei como é que é isso. Então, às vezes, acontece muito isso. Eu sou pai também, tenho 2 filhos que jogam. E os pais, às vezes, seja na escola, no esporte, não, meu filho tem que... Esse olhar crítico é muito importante. Porque se você incentiva essa criança para um caminho que ela não está preparada, a frustração vai ser muito maior. Então, vamos incentivar? Vamos. Qual o treinamento que ela tem nisso aí? Vamos incentivar para que ela cante? Pô, ela já canta bem, ela precisa ensaiar mais. O menino já tem uma boa palavra. Pô, vamos dar oportunidade, vamos ativar essa questão da palavra, vamos lapidar. Aí sim. Mas a pessoa não tem aptidão naquilo e a gente quer incentivar, entendeu? E aí a gente empurra a pessoa para um abismo que ela está desqualificada, isso vai causar uma frustração bem maior nela. Cria falsa expectativa. Com certeza. Bom, então nós temos aqui um menino, 5 anos, karatê. Esporte individual. O objetivo dele era quebrar uma tábua. Com o pé. Com o pé. Quebrar uma tábua golpe, né? com o pé, com golpe. Como é que chama esse golpe? Ué, Marcelo, eu acho que devia saber, mas você devia saber o nome dos golpes todos do karatê. É que tem vários, Jota. Não, eu queria saber esse, como é que Hamshin. E aí, o que acontece? Era uma criança, né, gente? Criança, você tem que encorajar. Se o foco era ali, quebrar a tábua, não dava nem para discutir, ali era hora de incentivar. A observação que o pastor Ricardo faz me parece muito oportuna.
No sentido de dizer, olha, se você não tem habilidade se alguém não tem habilidade para isso, não fica incentivando muito. Mas o outro lado disso é o seguinte, às vezes a pessoa tem habilidade. Sim. E o que ela sofre é não. Então, jogadores de futebol conhecidos, como Cafu, por exemplo, passou em 500 peneiras até que conseguiu ser 12. 500 é maneira de dizer que são muitas, né? São Paulo foi a última. Entendeu? Para poder ver se tem espaço. Jogadores como Zico, Magrelinho, Frágil. E aí tem um incentivo. Não, cara, você tem condições, vai lá e tal. Então existe alguém que incentiva. Até aquele que aparentemente não tem. Então não tem essa de vitimismo, dizer que eu não tenho condições, não tenho condições. Acho que qualquer pessoa pode ter condições de desenvolver uma habilidade. Mas um talento específico, às vezes um talento especial, é uma característica muito, muito singular. Aí sim, né? Eu acho que vale a pena dizer assim, olha, meu filho, você não leva jeito. Que, por exemplo, os pais podem ter o sonho que seus filhos joguem bola. Só que o menino, a bola para ele é quadrada. Entendeu? Aí, de repente, alguém chuta a bola, o menino agarra. O menino pode ser goleiro. Ou esse menino chega em campo e dá ordem para todo mundo. Ele pode ser o treinador. Ou ele para o jogo o tempo inteiro. Vai ser juiz. Ou é daquele, como algumas pessoas que eu conheço, que começa o jogo, joga pra direita, agora pra esquerda, agora volta mais pra trás, joga na frente, rapaz. Vai ser narrador. Tá certo? Então, ou seja, todo mundo cabe nessa história. A gente tem que achar qual o lugar, né, Alexandre? O lugar da pessoa nesse processo todo. Jota, deixa só pra... Claro, o senhor com esse blazer, apesar de eu ter passado a palavra, eu passei a palavra pra Exane, é a menina da mesa, mas com esse blazer ele pediu a palavra antes e tem a palavra. Só pra completar o que tá falando, por exemplo, só dois exemplos, são muitos, Jota, realmente, de incentivo e a pessoa superar. O Fenômeno, o Ronaldinho Fenômeno, ele fez peneira no Flamengo e foi reprovado. O Wagner Love fez peneira no Vasco e foi reprovado porque era pequeno. Entende? Então, e depois ele foi, outro lugar, Palmeiras, e se tornou jogador de futebol e nesse nível que a gente conhece. Então, isso realmente acontece na vida, né? Na vida geral acontece isso. E é interessante, até pegando isso que você falou de habilidade, né? Porque todos nós somos capazes, mas nem todos nós somos habilidosos para determinada coisa. Mas a habilidade é algo que a gente desenvolve através de duas coisas: conhecimento do caso, daquilo, e repetição, prática recorrente. Mas eu preciso entender qual é o propósito de eu desenvolver determinada habilidade, porque a gente vê exatamente isso, pessoas que se frustram porque estão desenvolvendo determinada habilidade porque os pais querem. Eu quero que meu filho seja jogador de futebol porque eu não fui, eu quero que minha filha seja bailarina porque eu não fui. E a gente força aquela criança, aquele jovem a desenvolver uma habilidade que não faz sentido para ela. Então, o desenvolvimento da habilidade, ele está diretamente ligado com o que faz sentido para você. E vou mais adiante, está ligado com o seu propósito de vida. Porque quando você entende que aquela determinada habilidade é o que fundamenta o seu propósito de vida, você vai suar o que precisar suar para desenvolver essa habilidade. E entender que talvez você não vai ter uma atuação como alguém que é inato naquilo, que nasceu com aquele dom, mas que você pode ser muito bom com uma habilidade que você não tinha anteriormente. Mas a gente precisa ter o cuidado para exatamente isso, não influenciar, não incentivar alguém numa habilidade que não faz sentido para ele, porque de fato ele não vai alcançar excelência naquilo. Eu conheci um rapaz, falando essa questão de habilidade, eu conheci um rapaz, hoje ele é músico nos Estados Unidos, músico de igreja nos Estados Unidos. Ele nunca fez aula de instrumento nenhum. E eu aprendi a tocar violão, mas tocava violão com muito esforço, sabe? Ia pra aula, e é um esforço danado. Então, o que eu aprendia em 3 meses, ele aprendia em 1 hora. E depois que ele aprendeu a tocar violão, aprendeu a tocar teclado, depois aprendeu a tocar sax, violino, tudo muito naturalmente. Então, você tem essa diferença entre o dom natural, que óbvio, precisa ser trabalhado, precisa ser burilado, e o seu esforço, você ter a consciência de que você serve ou não serve para isso. Eu assisti uma palestra recentemente, há um tempo atrás, sobre liderança, e o rapaz falava justamente sobre isso. Você pega o seu filho tirou 0 em matemática e tirou 10 em português. O que você vai fazer? Você, na maioria das vezes, vai pegar e falar, vamos estudar matemática que você tirou 0. Ele está dizendo o seguinte, olha só, na maioria das vezes, nós tentamos enfatizar ou dar importância àquilo que é mais fraco na pessoa, ao invés do que é mais forte.
Tem que reforçar a matemática? Tem. Mas já que ele é bom naquilo, vamos reforçar aquilo em que a pessoa é boa. É o talento natural, é o dom natural. Todo mundo tem essas habilidades, pode desenvolvê-las, pode crescer um pouco mais. Que Deus dê a você um dia muito feliz e que você venha reconhecer o talento, aquilo que tem no outro. Encoraje as pessoas. Aprenda a entregar palavra boa para as pessoas. Vai, reconheça uma coisa boa em alguém. Você diz, liga para alguém, fala com alguém, tá no trabalho e valoriza a pessoa. Fala, eu gosto muito quando você faz isso, quando tem alguma coisa assim. Sabe, é sempre tão especial, é tão bonito quando isso acontece. É encorajamento. Pode fazer uma grande diferença na vida de alguém. Olha aí, ó, mais um clássico, ó. Ó, dois cristãos. Ó, a minha letra é outra. Eu conheço outra letra, Marcela. Essa letra aí. Essa é bem Celeste aí. Eu não conheço essa. Você conhece a letra, mas não a música, né? Não, nem a letra que você tava cantando. Ô, louco, que isso? Eu acabei de falar de encorajamento. Não, você tá acabei de indo falar, bem. encoraja o amiguinho. Essa letra que você criou, você é uma pessoa muito criativa. Não, é porque são versões diferentes. No Novo Cântico, a letra é diferente. Só o coro que é igual, só o brilho celeste. O Olha resto, só, assim, quando eu falei que ele foi meu professor na escola dominical, vocês não acreditaram. Marcelo tá cheio de gracinha. Não, tem que incentivar Ouvinte, você como locução. Veja as fotos. Não, já locução. Muito obrigado, pastor. Pastor Ricardo, no YouTube, vamos lá, notícias do fim do mundo. Notícias onde do que fim do mundo. é só essa busca é fácil. Notícias do fim do mundo. Notícias do fim do mundo é um programa lá que está no YouTube, obviamente, no canal da nossa Igreja do Recreio. Você joga lá e você vai ver. Toda segunda-feira, 9 horas, nós colocamos um programinha de 10 minutos, visando levar a palavra de uma forma mais leve e trabalhando a questão do humor também, Muito do humor bom. gospel. Ontem eu estive no estúdio. Ontem eu devia ter tirado uma foto lá com vocês, né? Porque foi um momento muito especial conhecer o estúdio. Conheci ali vocês já tinham feito alguma coisa ali aquela hora? Ainda não? Tava pré, né? Tava no pré, sensacional, tá de parabéns. Muito bem. Marcela Bastos, vamos lá. Dar parabéns aos pastores. Você que eu incentivo hoje. a cantar todos os dias e tal. Sim. Eu incentivo, não incentivo ou não? Esse incentivo seu se encaixa no que o pastor Ricardo falou. Aqui não tem habilidade? Não tem habilidade. Não, você tem habilidade, Marcela. É bom incentivar para Você outras depois que passou coisas, aqui, o negócio melhorou muito. Sei. Não, a AVC não mudou a minha voz pra cantar, não. Vamos lá, pastor Guilherme Santiago, da Igreja Pentecostal Lírio dos Vales, em Copacabana, faz aniversário hoje. Também faz aniversário a pastora Keila Valéria, da Assembleia de Deus Jesus é o Caminho, em Duque de Caxias. Pastor Paulo Afonso, da Assembleia de Deus Betel, o pastor Paulo Afonso Generoso, em São Gonçalo. Pastor Newton Figueiredo, da Igreja Congregacional de Freguesia, lá em Madureira. Também aniversário do pastor Claudinei Rodrigues, da Assembleia de Deus Vivendo para Cristo, em Belfor Roxo. Hoje também é aniversário da pastora Isabel Souza, do Ministério Nova Jerusalém, no Gradim. Do pastor Wellington Coelho Melo, da Igreja Missionária Filadélfia, Nova Iguaçu. E aniversário da pastora Ana Maria Carvalho, da Igreja Projeto Vida, em Miguel Couto. Hoje, aniversário de 23 anos da Igreja Metodista Ortodoxa em Santa Cruz. E amanhã, que é sábado, faz aniversário o pastor Francisco, da Igreja Congregacional Independente em Ampliação, o pastor Gelson de Castro, da Igreja Metodista em Magé, o pastor Antônio Luiz, da Igreja Batista Ebenezer em Del Castilho, e o pastor Valtair Alves, da Igreja da Graça em Nova Friburgo. Parabéns a todos os nossos queridos e amados ouvintes que lembraram com carinho desses aniversariantes, e para todos eles a nossa consideração, que Deus abençoe a todos. Deixa eu dar uma palavra aqui para uma ouvinte, ela escreveu assim: JR, eu me sinto uma burra, eu não consigo aprender nada, demoro muito para aprender. E eu quero dizer para você, ouvinte, que você escreve muito bem. Tô lendo aqui o seu texto, você escreve de uma forma especial, clara, você não é nada disso que você acabou de falar ou de escrever. Você é uma menina que sabe escrever, que pode desenvolver cada vez mais, porque escrita é prática, é repetição. Que Deus te abençoe muito e obrigado por nos escrever. Aliás, obrigado a todos aqueles que nos escrevem, que participam conosco pelo WhatsApp e também pelo Facebook. Dizer para o nosso ouvinte que ela foi criada à imagem e semelhança de Cristo. Cristo é burro? Fica aí para você não? A Exane Alves, muito obrigado, Deus te abençoe. Obrigada, JR, muito bom estar aqui mais uma vez. Meu carinho aos nossos ouvintes, e eu quero dizer para eles que, independente das circunstâncias, eles possam acreditar que eles foram criados para uma vida abundante.
e que por isso eles podem todas as coisas que desejarem. Um beijo para minha mãe que está me ouvindo e que foi uma grande incentivadora na minha vida. Maravilha. Pastor Marcelo Gleiser, obrigado, irmão. Obrigado, Jota. Foi mais uma vez é um prazer estar aqui. Eu quero mandar um abraço para Camila e Letícia, estão lá no salão delas. Se eu falar o nome do salão, eu levo um corte de graça. Pode falar. Salão Lê Camila, tá certo? Salão Lê Camila, lá no bairro do Maceió. Podem ir lá cortar o cabelo. E ó, o meu tá agendado já, hein? Eu quero Agora vai de graça. pedir às irmãs, por favor, ajudem o pastor. Melhore um pouco. Ajuda. Eu tô aqui para encorajar o trabalho delas. Agora é a hora de encorajar o trabalho delas. Você, eu tô saindo daqui tão animado com o seu encorajamento. Elas são cabeleireiros. Marcelo, o senhor está muito bem. Nossa, Fique hoje tranquilo. só tô Pastor Marco Ribeiro, obrigado, um abraço, querido. Deus abençoe. Obrigado, JR. Prazer estar aqui com vocês. E amanhã, se Deus quiser, lá na Assembleia de Deus Cairóis, nossa igreja, pastor Fábio Damasceno, com um seminário abençoado sobre psicologia do perdão. Um abraço nele por mim, por Amém. favor. Pastor Ricardo Pinudo, um abraço, querido. Um abraço, mandar um abraço pra galera aí da PIB do Recreio e convidá-lo desde segunda-feira, teremos nosso encontro Craques da Paz, vai estar com a gente lá o Digão, zagueiro do Fluminense, vai estar compartilhando lá também, você pode estar com a gente segunda-feira que vem, agora, dia 20 horas lá na PIB do Recreio e também às 21 horas você pode acessar no YouTube, Notícias do Fim do Mundo. É um quadro muito legal, você vai gostar e vai abençoar outras pessoas. Quero agradecer aqui um querido ouvinte, o pastor Valdenberg, que me lembrou aqui, eu agradeço muito, que Curitiba não tem aeroporto, é São José dos Pinhais, é fato, é cidade ao lado ali, município ligado. Vamos orar, quem vai orar conosco? Pastor Marcelo, então vamos orar juntos, vamos apresentar diante de Deus esses temas, os assuntos que nós tratamos durante o dia de hoje, durante toda essa semana. Muito obrigado pela sua audiência, seu carinho. Quero pedir que você continue a orar por nós, ore também pela cura dos enfermos, ore por aqueles que estão com seus corações enlutados, por gente que precisa ser animado, encorajado, despertado para realizar a obra do Senhor e para viver o seu dia a dia para a glória de Deus. Domingo é dia de estar na casa do Senhor. Não perca a oportunidade de se reunir com a comunidade, com o povo de Deus em oração, em louvor, em nome de Jesus. Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. Muito obrigado por esse dia, muito obrigado por essa rádio, pela vida do JR, da Marcela, de todos que trabalham aqui, Senhor. Que o Senhor continue derramando tuas bênçãos e fazendo prosperar cada vez mais para a tua glória, Senhor. Eu quero te pedir, Senhor, pela vida de todos que estão aniversariando hoje, essas igrejas, que o Senhor derrame a tua graça sobre a vida desses pastores. O Senhor sabe quantas vezes é difícil, Senhor, carregar esse fardo, a luta, a batalha é imensa. Que o Senhor possa fortalecer a vida de cada um, Senhor. Que o Senhor possa abençoar a vida dessas pessoas que estão sofrendo por causa da chuva, Senhor, por causa que perderam seus lares, perderam suas casas, aqueles que estão enlutados, nos hospitais. Que o Senhor possa fortalecer com a tua graça a vida de todos. Nós sabemos que a tua graça é força para as nossas vidas. Portanto, Pai, eu te peço em nome do teu filho Jesus, derrama abundantemente como o Senhor sempre faz, porque o Senhor é um Deus bom e maravilhoso. Derrama abundantemente sua graça sobre nós, sobre a vida de todos esses. Em nome do teu filho Jesus, amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.